Alberto Inácio da Costa, Maria de Lourdes Costa, Maria Conceição Carvalho e Maria de Lourdes Carvalho da Rosa, e por graças recebidas ao Santo Expedito. Lúcia Sílvia e familiares falecidos. Zélia Medeiros, pais e família falecida. Leonel Souza, Belmira Souza, David Souza, João Souza, Maria Machado, Antônio Diogo, Delmira Costa Pinto, Belinda Diogo, Hermenegildo Costa Pinto e todos os familiares falecidos. Olinda Abreu Fonseca Vieira, pais, sogros e familiares falecidos. José Vieira Mira, pais, sogros e familiares falecidos. José Pereira Lourenço, Carlos Correia do Rei de Sousa e familiares falecidos. Jorge Alberto Coim Chaves, esposa, Dinis Coim Chaves, avós e almas do purgatório. Mariano Couto e Arcídia Couto. António Rosa Rodrigues. Mário Soares, Aires Couto. Filomena Couto, Aires Augusto Couto e Vince de Puxa. Maria Luísa Augusto e José Lopes e família falecida. José Figueiredo, esposa e família falecida. José Luís Pimentel, pai e família falecida. Maria Luísa Souza e José de Oliveira Cardoso. José Cerqueira, Carlos Costa, Leonir Tavares Bento, Antônio Paiva, Fernando Cabral, pais, sogros, cunhados e almas do purgatório. Américo Simões, Judite Orfã e Jim Maclet, Francisco Gonçalves e Dalina Maria Orfã, Gestrudes da Conceição, Manuel Joaquim Orfã, Filomena Gonçalves e todos os familiares já falecidos. Em ação de graças a Nossa Senhora da Conceição, o Senhor Santo Cristo dos Milagres, em pé iniciamos a nossa celebração eucarística do nosso Pai da entrada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos, amados irmãos e irmãs, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos mantém com o amor de Cristo. Hoje é o dia em que nós celebramos o último dia do tempo do Natal. É a celebração da festa do batismo de nosso Senhor Jesus Cristo. E relembrando o batismo de nosso Senhor, nós olhamos para o nosso batismo, para reassumir dentro do nosso coração a nossa missão de cristãos, de anunciadores do Evangelho. Por isso hoje nós vamos ser aspergidos pela água para podermos relembrar então assim o nosso santo batismo. Amados irmãos e irmãs, oremos a Deus nosso Senhor, suplicando-lhe que se digne abençoar esta água que vai ser aspergida sobre nós para a memória do nosso batismo e nos renove interiormente a fim de permanecermos fiéis ao Espírito que recebemos. No instante de silêncio, reze no teu coração. Renove a força e a graça do Espírito Santo. Lembre do teu batismo. Deus eterno e onipotente,
que por meio da água, fonte de vida e elemento de purificação, quisestes também que fossem lavadas as nossas almas e recebessem o dom da vida eterna, dignai-vos abençoar esta água, para que seja sinal da vossa proteção neste dia a vós consagrado. Por meio desta água, Senhor, renovai em nós a fonte da graça e livrai-nos de todo o mal da alma e do corpo, para estarmos na vossa presença de coração puro e recebermos dignamente os frutos da redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Enquanto nós cantamos, Padre Santana e eu iremos aspergir a Assembleia, relembrando então o nosso batismo. E neste dia em que nós celebramos a festa do batismo do Senhor e relembramos o nosso, glorifiquemos ao Senhor cantando o nosso hino de louvor. Glória nos céus.
Faça a sua intenção e coloque diante do altar do Senhor as orações que você traz no seu coração. Faça o teu pedido, a tua oração com toda a confiança. Vamos rezar pela nossa igreja, pela paz do mundo, pela conversão dos pecadores, para que nós, cristãos, possamos assumir o nosso batismo e sermos construtores da paz. Vamos rezar por todos aqueles países que sofrem por causa dos fogos, das águas, das tempestades. Vamos rezar por aqueles nossos irmãos que morreram no acidente do avião na Ucrânia, 176 passageiros, uma grande maioria aqui do Canadá. Vamos rezar por aqueles que pediram e contam com as nossas orações. E por todas as intenções que colocamos no início dessa nossa Eucaristia. Deus eterno e onipotente, que proclamaste solenemente a Cristo como vosso Filho amado, quando era batizado nas águas do Rio Jordão, e o Espírito Santo descia sobre ele, concedei aos vossos filhos adotivos, renascidos pela água e pelo Espírito Santo, a graça de permanecerem sempre no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podem sentar e vamos ouvir com atenção a palavra do Senhor. Leitura do livro de Isaías. Diz o Senhor: Eis o meu servo, a quem eu projeto, o meu eleito. Enlevo da minha alma. Sobre ele fiz repousar o meu espírito, para que leve a justiça às nações. Não gritará, nem levantará a voz, nem se fará ouvir nas praças, não quebrará a cana fendida, nem apagará a torcida que ainda fumega. Proclamará fielmente a justiça. Não desfalecerá, nem desistirá, enquanto não estabelecer a justiça na terra, a doutrina que as ilhas longínquas esperam. Foi o Senhor que te chamei segundo a justiça, tornei-te pela mão, formei-te e fiz de ti a aliança do povo e a luz das nações, para abrires os olhos aos cegos, tirares do cárcere os prisioneiros e da prisão os que habitam nas trevas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor glória e poder. Tributai ao Senhor a glória do seu nome. Adorai o Senhor com ornamentos sagrados. O Senhor abençoará o seu povo na paz. O seu povo na
está sobre a vastidão das águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa. O Senhor abençoará o seu povo na paz, o seu povo na paz. A majestade de Deus fez ecoar o seu trovão, e no seu templo todos clamam glória. Sobre as águas do dilúvio senta-se o Senhor. O Senhor senta-se como o Rei eterno. O Senhor abençoará o seu povo na paz, o seu povo na paz, o seu povo na paz. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse: na verdade, eu compreendo que Deus não faz acepção de pessoas, mas em qualquer nação, aquele que o teme e pratica a justiça é-lhe agradável. Ele enviou a sua palavra aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judeia, a começar pela Galileia, depois do batismo que João pregou. Deus ungiu com a força do Espírito Santo a Jesus de Nazaré, que passou fazendo bem e curando todos os que eram oprimidos pelo demónio, porque Deus estava com ele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Abriram-se os céus e enviou-se a voz do Pai. Este é o meu filho muito amado, escutai-o. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chegou da Galileia e veio ter com João Batista ao Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se, dizendo: eu é que preciso de ser batizado por ti, e tu vens ter comigo? Jesus respondeu-lhe: deixa por agora, convém que assim cumpramos toda a justiça. João deixou então que ele se aproximasse. Logo que Jesus foi batizado, saiu da água. Então, abriram-se os céus, Jesus viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E uma voz vinda do céu dizia: este é o meu Filho muito amado, no qual pus toda a minha complacência. Palavra da salvação. Podem sentar, amados irmãos e irmãs.
Padre Santana, meu irmão no sacerdócio de Nosso Senhor, amados irmãos e irmãs, hoje a igreja nos convida a celebrarmos juntos a festa do batismo de Nosso Senhor. E a festa do batismo de Nosso Senhor conclui, encerra aquilo que nós chamamos do ciclo do Natal, o tempo do Natal. Nós celebramos o Natal e ao celebrarmos o Natal nós contemplamos um grande sinal que o Senhor deu para a humanidade. Um pequenino, um bebê envolto em faixas, reclinado numa manjedoura, que é reconhecido como o Senhor do universo, como nosso Rei e Salvador. Ele que é apresentado aos magos, que nós celebramos na semana passada, quando nós celebrávamos a Epifania do Senhor, manifestado a todas as nações. E agora, quando nós terminamos a festa, celebrando o ciclo do Natal, com a festa do batismo do Senhor, significa que nós já não temos mais este Deus escondido, mas agora Ele é revelado a todas as pessoas. Agora Ele já não é mais reconhecido no pequenino que nasce, mas agora Ele é o que foi ungido, o que foi batizado, o que foi selado com o amor e a graça do Senhor no Espírito Santo. Então hoje, quando nós olhamos para a primeira leitura dessa nossa festa, nós olhamos para uma promessa. O profeta, ele vai colocar ao povo de Israel uma figura que nós chamamos o servo sofredor, e que muitas vezes ele diz que essa figura é a imagem do povo de Israel, ou que esta figura é o Messias que nós esperamos. Mas muito cedo os cristãos conseguiram entender que esta imagem é a imagem de Cristo. Ele que veio para anunciar a boa nova, Ele que veio para trazer o anúncio novo, Ele que veio para trazer, por quê? Porque a força e a graça do Espírito Santo está com Ele. Por isso, quando nós olhamos para o Evangelho, nós vemos alguns sinais que nos ensinam muitas coisas ao olharmos para o batismo de Jesus. Primeiro, quando nós olhamos para o Evangelho de hoje, ele vai dizer assim, que Jesus descia da Galileia e foi até o encontro de João no Rio Jordão. E a Galileia, ela fica num ponto alto. Quando nós vamos e visitamos a Terra Santa, a Galileia é um dos pontos mais altos. E quando ela desce, ele vai descer até o Rio Jordão, porque o Rio Jordão já está indo para a região do Mar Morto, ou seja, abaixo do nível do mar. Então o Senhor desce. Então esse primeiro detalhe vai dizer que o Senhor, o Verbo de Deus, que estava em Deus, que era Deus, que permanecia com Deus, desceu. Ele desceu ao encontro da humanidade. Ele veio ao encontro da escuridão, das trevas, para resgatar aqueles que Ele amava. Então, o significado de Jesus descer da Galileia para o Rio Jordão significa a sua vinda, a sua encarnação. Ele fez o propósito. Ele ofereceu-se ao Pai para poder descer, para resgatar a humanidade. E quando chega no Jordão, amados irmãos, quando nós olhamos para o batismo de João, o batismo de João não é igual ao nosso. Não é falar assim, ele batizava, é o mesmo batismo que nós recebemos. Não, o batismo de João era uma prática simplesmente, porque João é aquele que veio para preparar o caminho do Senhor. Então qual era o anúncio que João fazia? Convertei-vos, endireitai os caminhos, preparai as veredas, abri os vossos corações, porque Cristo está para chegar. E ele mesmo, João, vai dizer, olha, eu batizo com água, depois de mim haverá um outro que batizará com a força do Espírito Santo, com o fogo e o Espírito Santo. Eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias. Por quê, amados? O batismo de João Batista era um batismo de penitência, era um batismo de mudança de vida, porque a palavra batismo significa mergulho, significa imersão, significa aprofundar, mergulhar. Então essa é a graça. Quando João Batista mergulhava as pessoas, o rio ele passava, então a imagem era qual? Quando alguém descia as águas, quando o rio passava, aquela vida velha, aquela vida antiga passava junto com as águas. Então aquela pessoa estava morta. E quando ela subia das águas, aquela pessoa ela estava ressuscitada.
ela era uma vida nova, ela estava experimentando algo novo, já não é mais a mesma que afundou, mas ela é uma criatura nova. Essa era a realidade do batismo para assumir uma vida nova, uma missão nova. Então quem aceitava o propósito de ser diferente, descia as águas. Então veja, Jesus já desceu para poder vir ao encontro daqueles que estavam nas trevas. E ele veio para poder resgatar. Só que para resgatar, ele tem esta vontade de descer as águas. Mas preste bem atenção. Quando João percebe que Jesus está vindo ao seu encontro, ele vai dizer a Jesus: não, Senhor, quem tem que ser batizado por ti sou eu. Mas aí o Senhor vai dizer: deixe como está. Vamos completar aquilo que precisa para que toda a justiça seja feita. Ou seja, Jesus assumiu a nossa natureza, Jesus assumiu a nossa condição humana, era semelhante a nós, exceto no pecado, mas ele assumiu a nossa condição. Mas ele, ao assumir a nossa condição, quer descer ao mais profundo para poder resgatar a nossa vida. Agora preste atenção aqui, amados. Aquele que entrou na água é o mesmo que, quando o leproso aproximou-se dele, ele disse: Senhor, se quiseres, pode curar-me. E o Senhor disse: eu quero. Tocou no leproso. E agora preste bem atenção. Para o povo de Israel, quem toca no leproso fica contaminado. Mas quando Jesus tocou no leproso, o que aconteceu? O leproso ficou curado. Então olha, quando o Senhor toca, ele não fica contaminado, mas ele faz o quê? Cura, ele limpa, e imediatamente o leproso ficou limpo. Entenderam, amados? Quando Jesus desceu as águas, e quando as águas tocou o Senhor não ficou abençoado, porque ele já era. Ele não ficou agraciado, porque ele é a fonte da graça. Ele não ficou santificado, porque ele é o santo de Israel. Entenderam? Então quando as águas lhe tocaram, o que aconteceu? As águas ficaram santificadas, as águas ficaram cheias da graça, as águas ficaram abençoadas. Para quê? Para nos abençoar. Então quando o Senhor desceu às águas, ele pensava em nós. Quando o Senhor desceu às águas, ele desceu para que, santificando, abençoando e concedendo a graça, nós pudéssemos experimentar a graça de Deus na nossa vida. Tanto que é interessante que quando Jesus desceu às águas, o que o apóstolo hoje nos fala, São Mateus? Que quando ele desceu às águas, ele imediatamente, quando ele saiu das águas, ele saiu e foi embora. Imediatamente. Quando ele saiu das águas, ele subiu e foi embora, saiu das águas. Por quê, amados irmãos? Porque esse sinal, o padre já disse o que significa, né? Quando ele desceu as águas, representava o quê? A sua morte na cruz. Mas quando ele ressurgiu, ele não demorou, e o evangelista vai colocar isso, e ele de repente, imediatamente, rapidamente saiu das águas. Quanto tempo ele demorou para sair da morte? Força, eu não escutei. Quantos? 3 dias. Quanto foi a ressurreição? 3 dias. Foi num instante. Quando ele desceu à morte, ele imediatamente ressuscitou, voltou à vida, trouxe vida nova aos nossos corações. E aí, amados irmãos, o que aconteceu? Quais foram os outros sinais? O batismo tem muitos sinais, eu não consigo imaginar todos eles, né? Eu esqueço, é domingo de manhã, não dá para lembrar todas as coisas, não é assim? Me ajudem, qual foi o primeiro acontecimento? Jesus saiu das águas e o que aconteceu? O céu se abriu. E aí a gente diz: mas padre, o céu estava fechado? Preste bem atenção. Quando Adão e Eva pecaram, o que aconteceu? O céu se fechou. Quando o pecado entrou na humanidade, o céu se fechou. Quais eram as grandes visões que os patriarcas, que os profetas, que os do Antigo Testamento diziam? Que eles viam, quando viam o dia do Senhor, o que eles diziam? E eu vi o céu aberto, uma escada descendo, e os anjos subindo e descendo, glorificando a Deus. Não era essa a imagem? Quando Jesus é batizado, o que acontece? O céu se abre. Novamente a graça de Deus em abundância está sobre nós. Por quê? Porque
porque o céu se abriu. E quando o céu se abriu, o que aconteceu? O Espírito Santo desceu sobre ele. Em forma do quê? Pomba. Qual foi a última vez que nós vimos essa pomba? Quer dizer, nós não, o pessoal do Antigo Testamento, né? Porque senão aí era muito tempo, não era assim? Qual foi a última vez que nós vemos essa pomba na Sagrada Escritura? Lembram? Quando terminou o dilúvio, o que Noé fez? Soltou uma para poder ver aonde tinha lugar, não é? E aí ela voltou com um raminho no bico, não é assim? E depois continuou o seu voo, nunca mais parou. E agora onde ela encontrou repouso? Em nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo repousou sobre ele para trazer a graça e a santidade ao nosso coração. E o Espírito repousou, e então ouviu-se dizer uma voz. Lembra? No Natal, uma criança deitada na manjedoura. Na Epifania ofereceram ouro, incenso e mirra. É o Rei, é o Senhor, é o nosso Salvador. E agora uma voz dizendo a todos, aqueles que queiram escutar: este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutaram, amados irmãos? Quem é nosso Senhor? Quando nós olhamos para o batismo de nosso Senhor, quem é Ele? É o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Então agora, quando nós olhamos para o nosso batismo, o que aconteceu no nosso batismo? Quando nós fomos batizados, alguns foram batizados crianças, outros foram batizados adultos pela conversão, mas no nosso batismo, o que aconteceu no nosso batismo? Nós fizemos com que a nossa vida se encontrasse com a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós colocamos o nosso coração junto do coração de nosso Senhor. Nós colocamos a nossa vida junto à vida de nosso Senhor. Para quê? Para nos tornarmos semelhantes a nosso Senhor. Depois de nosso Senhor, quem desceu às águas, com Ele se tornou o Filho amado de Deus. Quem nós somos? Quais os presentes que nós ganhamos no nosso batismo? Vocês lembram quais são os presentes que a gente ganha no batismo? Ah, seu padre, eu ganhei tanto presente do meu padrinho, da minha madrinha. Não são esses não, né? Ah, seu padre, eu não ganhei nada. Também não são esses não. O Espírito Santo e a adoção filial. Nós nos tornamos o quê? Filhos amados de Deus. Mas no Evangelho nós ouvimos uma voz. Quem é o Filho amado? Quem é o Filho que Deus revelou? Não é Jesus? Quem é o Filho que Deus reconhece? Não é Jesus? Então a nossa missão é fazer o quê? Quando nós fomos batizados em Cristo. Então se nós morremos para a nossa vida, nós nascemos para Cristo. Essa é a graça de Deus. Nós nos tornamos, como é que é o nosso nome mesmo? Quando alguém pergunta para você, qual é a sua fé? Você responde o quê? Eu sou... Ixi, se vocês responderem fraco desse jeito, o mundo não vai escutar não. Se alguém perguntar qual é a sua fé, o que você responde? Eu sou... Um pouco mais forte. Eu sou... Um pouquinho mais forte. Eu sou... E cristão significa o quê? Outro Cristo. Agora eu pergunto, amados irmãos, nossas atitudes são de um outro Cristo? Nós amamos como Cristo ama? Nós perdoamos como Cristo perdoa? Nós construímos a paz como Cristo constrói a paz? Nós somos pacificadores ou fazedores de problema? Quem somos nós? Quais são as nossas atitudes? Como é que as pessoas olham para nós? Quando nós dizemos nós somos cristãos, as pessoas zombam e riem de nós, ou elas acreditam, dizem, é verdade, são verdadeiramente cristãos, não por causa da palavra, mas por causa das atitudes. Não esqueçam, amados, nós fomos mergulhados, ou mesmo se o padre derramou a água na nossa cabeça, esse era o sinal. Nós fomos mergulhados na morte de nosso Senhor para ressuscitarmos com o nosso Senhor, para ganharmos uma nova vida. Por isso São Pedro vai dizer na segunda leitura: agora eu tenho certeza que Deus não faz acepção de pessoas. Todas as nações,
todas as raças, todas as línguas foram chamadas para a adoção filial, para serem filhos amados de Deus. E quem nós somos? Filhos amados. E se nós somos filhos, nós somos todos irmãos. E se nós somos irmãos, nós não podemos fazer acepção de pessoas. Ah, seu padre, eu não gosto daquele ali. Ah, seu padre, eu não gosto daquela ali. Ah, seu padre, meu santo não bateu com aquela. Não é assim? Na verdade, até que não é o santo que não bateu, porque eles dão uma briga feia, né, quando se encontram, né? Ah, seu padre, aquele ali eu não gosto, aquela ali. Deus não faz acepção de pessoas. Será, amados irmãos, que como bons cristãos, nós temos levado pela nossa vida, através das nossas atitudes, uma atitude de bons cristãos? Por isso hoje, relembramos o nosso batismo. Vamos celebrar com alegria aquilo que Deus fez por nós. Fomos resgatados, fomos tirados da morte, fomos tirados das trevas e Deus nos deu uma vida nova. Eu só pergunto isso: quando é que foi o seu batismo? Aonde você foi batizado? Qual é a igreja do seu batismo? Eu, a 12 de março de 1978, na igreja de Nossa Senhora Aparecida, na cidade de Jardinópolis, em São Paulo, Brasil, eu fui batizado. E essa é a data mais especial na nossa vida. E você? Qual é o dia do teu batismo? Quando é que você foi batizado? Muito mais do que celebrar o nosso nascimento, muito mais do que celebrar o dia do nosso aniversário, qual é o dia do nosso batismo? Ah, seu padre, eu não lembro. Ah, mas muitas vezes você teve que pegar o seu batismo. Para casar, tivemos que saber o dia que você foi batizado. Não é assim? Para saber a igreja que você virou filho de Deus, tem que saber. Ah, seu padre, eu não sei isso. Pergunta, não é assim? Ah, mas e agora eu não sei. Tem que guardar. Que cristão que nós somos, não é assim? Por isso que quantas vezes as pessoas dizem: o que você é? Você acredita em quê? Sou cristão. E a pessoa ri na nossa cara, né? Se perguntassem: ah, você é cristão? Que dia que você foi seu batismo? Não sei, viu, seu padre? E agora, hein? Quantos anos já faz que você foi batizado? E agora, hein? Já não sei mais. Entenderam, amados? Que nós possamos assumir o nosso batismo, sermos cristãos de verdade, e não apenas dizer somos cristãos, mas que as nossas atitudes, iluminadas pela força do Espírito Santo, nos ajudem a ser de verdade aquilo que professamos na nossa fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Cheios de confiança, amados irmãos, no dia em que nós renovamos a nossa fé, professemos juntos: creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. creio em só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai. por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação, desceu os céus, E encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, se fez homem. também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, E de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, creio na Igreja
Igreja una, santa, católica e apostólica, professo o só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do que há de vir. Amém. Vamos com confiança elevar a Deus os nossos pedidos, nossas preces e intenções, na certeza de que o Senhor nos atenderá. Irmãs e irmãos em Cristo, recordando o batismo de Jesus, o Filho muito amado de Deus Pai, oremos pelos homens e as mulheres de toda a terra, dizendo confiadamente: ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pela Santa Igreja do Oriente e do Ocidente, pelos ministros do Evangelho e do batismo, pelas crianças, por seus pais e seus padrinhos. Oramos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos catecúmenos, jovens e adultos, pelos eleitos que são o enlevo do Senhor e pelos grupos cristãos que os acompanham. Oramos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que são batizados neste dia ou confirmados pelo Espírito, o dom de Deus, e pelos que procuram ser fiéis ao seu batismo. Oramos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos estudantes que iniciaram ou vão iniciar um ano novo, para que o estudo dedicado e persistente lhes obtenha grandes alegrias. Oramos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Por todos nós que recebemos o batismo, pelos que estão em graça e paz com Deus e por aqueles que entre nós vivam nas trevas. Oramos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor nosso Deus, reavivai em nós, pelo Espírito Santo, o dom e a alegria do batismo, para que vos chamemos nosso Pai e nos sintamos de verdade vossos filhos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podem sentar. Oferece
Santificai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, as tuas mãos de sacrifício para a glória do teu nome, para nosso bem e toda a Santa Igreja. Aceitai, Senhor, os dons que a vossa Igreja vos oferece, ao celebrar a manifestação de Cristo, vosso Filho, para que a oblação dos vossos fiéis se transforme naquele sacrifício perfeito que lavou o mundo de todo o pecado. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda parte. Nas águas do rio Jordão, realizastes o prodígios admiráveis, para manifestar o mistério do novo batismo. Do céu fizestes ouvir uma voz, para que o mundo acreditastes que o vosso Verbo estava no meio dos homens, pelo Espírito Santo que desceu em figura de pomba, consagrastes Cristo vosso servo com o óleo da alegria, para que os homens o reconhecessem como Messias, enviado a buscar e anunciar a boa nova aos pobres. Por isso, com os anjos e os santos dos céus, proclamamos na terra a vossa glória, cantando a uma só voz. No Deus do universo, santo, santo é vosso nome. Nós proclamamos vossa glória. Nas alturas, Hosana desde vezes santo. E bendito seja aquele que em seu nome veio ao mundo. E em seu nome veio ao mundo. Hosana, Hosana nas alturas. Hosana desde 3 vezes santo. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos,
para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Richard e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição. Duas intenções pelos falecidos nessa Santa Missa, para que Deus possa ter acolhido cada um já na eternidade. Que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com seu castíssimo esposo São José, os bem-aventurados apóstolos, Santa Teresinha, Francisco Xavier e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Assim seja. Aleluia. Assim seja. Aleluia. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja. Dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo.
da nossa Igreja, arde de nós o seu batismo. Dai-nos tua paz, dai-nos tua paz, amém. Dai-nos tua paz, dai-nos tua paz, dai-nos tua paz, amém. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Signore, non sei digna che entresse in mia morada, dize uma palavra e serei salvo. Que o corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém.
Oremos. Senhor, que nos alimentais com esses dons sagrados, ouve benignamente as nossas súplicas e concedei-nos a graça de ouvirmos com fé a palavra do vosso Filho unigênito, para nos chamarmos e sermos realmente vossos filhos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Chama aqui à frente os nossos irmãos, ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, que vão levar a comunhão aos nossos irmãos enfermos, para que recebam o envio. A nossa proteção está no nome do Senhor. Pai de infinita misericórdia e bondade, acompanhai estes nossos irmãos e esta nossa irmã, que leva o precioso corpo de Cristo aos nossos irmãos enfermos, para que estes nossos irmãos, associados aos sofrimentos de Cristo, recebam sempre a consolação e a paz, e busquem a graça da vida eterna. Pelo mesmo Cristo Senhor nosso, que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vão em paz. Aproveitando que ainda estamos em pé, chama aqui à frente a Senhora Maria da Luz e o Senhor Armindo Braz, para receber então a imagem da Imaculada Conceição, que visita a casa deles durante esta semana. Então, uma salva de palmas para eles que recebem a imagem. Podemos sentar só um instante para alguns anúncios. Lembrando que o nosso boletim informativo já está pronto e vocês podem levar para casa com todas as informações desta semana. Lembrando que nós temos a semana de unidade, a semana de oração pela unidade dos cristãos, que começa no dia 18 e vai até o dia 25 de janeiro. Eu sei que algumas pessoas gostam de participar das celebrações, de fazer as orações. Então, lá no quadro da nossa liturgia, onde nós temos as escalas, lá tem um programa da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, os dias e os locais que nós temos as nossas orações pela unidade. Então, aqueles que quiserem podem passar e ver os locais que nós estaremos celebrando a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. Lembrando também que no dia 2 de fevereiro nós teremos o pequeno almoço ou o pancake breakfast, tá certo? A comissão do Senhor Santo Cristo está preparando para as festas do Senhor Santo Cristo. Então, se vocês quiserem adquirir as entradas para o pequeno almoço, o Benjamin e o Mariano estão lá no fundo com as entradas, também. Custa apenas $10. É o pequeno almoço mais barato de Winnipeg, não é assim? $10 você faz um bom pequeno almoço e um bom breakfast, tá certo? Então, se vocês quiserem participar, só hoje custa $10 a entrada. Se o casal comprar é 20, tá certo? Mas isso é só hoje, tá bom? Então, se quiserem levar, é só procurar o Benjamin e o Mariano, que estão lá no fundo fazendo a venda das entradas do pequeno almoço. Lembrando também, amados, que nós teremos aqui amanhã representantes do governo dos Açores, do governo autônomo dos Açores, e eles estarão na Casa dos Açores explicando um novo site que eles estão lançando, que é Açorianos no Mundo. Então eles estão olhando de maneira especial para os açorianos da diáspora, e aqueles que quiserem participar de uma maneira mais eficiente e prática da vida e do dia a dia dos Açores, pode acessar agora online, não é assim que nós dizemos? E nós temos lá, cada um vai poder ter um representante da sua região, da onde ele está, para que eles possam saber o que acontece, o que está fazendo e o que nós podemos fazer de melhor pela região autônoma dos Açores, tá? Então, se vocês quiserem participar, é amanhã, segunda-feira, dia 13, às 7 horas da noite,
lá na Casa dos Açores, tá? Então eles estarão lá, terão uma conversa conosco, eles estão passando por Vancouver, Edmonton, Calgary, Winnipeg e assim por diante, tá certo? Então amanhã eles estarão conosco lá na Casa dos Açores. Então é aberto, todos aqueles que quiserem participar podem participar. E fiquem tranquilos, depois da reunião nós vamos ter bolos, nós vamos ter alguma coisa para comer e quem sabe chá, café, laranjada, alguma coisa nesse sentido, tá certo? Então aqueles que quiserem participar, amanhã às 7 horas na Casa dos Açores. E lembrando também, pedindo ao Senhor a graça ao nosso coração, para que nós possamos celebrar sempre a graça do nosso batismo. Pense nisso hoje. Qual foi o dia do seu batismo? Se você não sabe, então procura conhecer qual é o dia, porque é mais importante do que a celebração do nosso aniversário. E muito mais ainda, viver o nosso batismo para sermos cristãos de verdade. Nos coloquemos em pé e vamos pedir ao Senhor a graça e a bênção sobre todos nós. O Senhor esteja convosco. Desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai a Deus com vossa vida, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Damos graças a Deus. Um abençoado domingo a todos. Igualmente. Lembrando que nós reiniciamos então hoje a nossa catequese. Rezemos pelos catequistas e catequizandos.